Olá, boa tarde. Hoje teremos a palestra de Cristiano Dávila, ele que é fisioterapeuta, com formação internacional CFSC, com formação internacional Function Movement Screen, formação internacional Check Your Motion, pós-graduado em reabilitação esportiva, mestrando em ciências da reabilitação e tem experiência nas equipes do Clube de Atlético de Madrid, MFK Sibiriac e AFC Kairat, além de dar consultoria para mais de 50 atletas profissionais em 18 países. Cristiano, em nome de toda a comissão e da Liga, eu gostaria de agradecer por receber esse convite com muito carinho e pode seguir com a palavra. Boa tarde a todos. Eu quem agradeço o convite por estar aqui falando das duas coisas que eu mais amo profissionalmente, que é o esporte, especificamente o futebol, e a fisioterapia. Então, para mim é sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema. E já vamos começar com um tema bem polêmico, né? Que é o que a gente fala, que é o pote de ouro no fim do arco-íris, que é o que todo mundo quer em qualquer esporte de alto nível, mas hoje nós vamos focar no futebol. Prevenção de lesões no futebol. É possível ser 100% eficaz? Então, essa é a nossa pergunta. Aqui, só um pouquinho de toda a minha capacitação. Eu tenho 10 anos como fisioterapeuta e desde sempre atuando aí na área de fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva, né? Hoje, atualmente, eu presto serviço de consultoria para atletas profissionais. E meu último trabalho fixo foi ano passado, onde eu estive com um atleta, Wesley Moraes, atacante do Aston Villa, onde o mesmo teve uma lesão multiligamentar no joelho, e eu fiquei o ano todo com ele auxiliando na reabilitação. Hoje, eu trabalho em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é onde é a minha clínica e a academia, e, como dito outrora, prestando serviço de consultoria para atletas profissionais, né? Então, respondendo a nossa pergunta inicial, né? Não é possível, né? Não é possível sermos 100% eficazes na prevenção de lesão. Então, por que não é, Cristiano? Explique isso um pouco mais para a gente. E quando a gente fala de lesões no futebol, nós temos diversos fatores que interagem entre si e possuem a mesma importância no quesito lesão. Então, a gente tem uma cultura, tinha, né, isso vem mudando, de que a lesão é só o que o cara está fazendo ali na sua frente. E não é. O que a gente tem relacionado com lesão hoje é sono. Então, não é somente o tanto que o atleta dorme, mas como ele dorme. A hidratação, a alimentação, a prontidão psicológica, a carga de treino e as alterações biomecânicas. Então, por que não é possível prevenir lesão? Porque se vocês pegarem dentro desses 6 fatores aí, a gente consegue controlar somente 2, né? Que são as alterações biomecânicas e a carga de treino. Você não sabe como o atleta está dormindo, se ele está dormindo bem. Quando ele não está com você no clube, você não sabe o que ele está comendo, o que ele está bebendo, e você não sabe como está a vida social dele. Muitas das vezes o atleta está bem fisicamente, a carga de treino está controlada, mas ele tem algum problema em casa com a família, tem algum problema em casa com amigos, e isso interfere diretamente no rendimento dele. Então, assim, o conceito que a gente tem de transdisciplinaridade, que são as profissões, mas elas interagindo entre si, tem total relevância no futebol. Todas as profissões possuem a mesma importância. O psicólogo, o psiquiatra, o médico, o fisiologista, o fisioterapeuta, o preparador físico, o nutricionista, o dentista, todos possuem a sua importância de forma igualitária. Então, é aquela velha máxima. Ganhou, ganha todo mundo. Perdeu, perde todo mundo. Tá ok? E eu deixei aqui sublinhado e em negrito alterações biomecânicas, que é o que eu vou tentar destrinchar um pouco mais para vocês
nesse momento, tá ok? Mas, então, já respondendo, não é possível ser 100% eficaz, porque existem diversos fatores que vão interagir para o acontecimento ou não da lesão, tá? Então, vamos lá. Alterações biomecânicas. Quando a gente fala de alterações biomecânicas, a gente tem esse estudo aí sensacional, né, da Natália Bittencourt, que foi um dos estudos mais lidos e mais premiados, continua sendo, publicado na British Journal, e ele traz exatamente esse modelo para entendimento das lesões esportivas. E ele trata a lesão justamente como uma forma complexa e multifatorial. E como que seria esse modelo? A gente tem esses círculos mais fortes, com os traços mais fortes, tá ok? Para lesões que possuem fortes relações com, entre aspas, aquele acontecimento. E a gente vê círculos mais fracos e tracejados mais fracos, ou até mesmo pontilhados, para lesões que possuem uma menor relação com aquele fator que a gente acha que é. Então, assim, eu sempre dou 2 exemplos, que é o seguinte. Imaginem se a gente tem nesse círculo central aí mais forte uma entorse de tornozelo, beleza? Se a gente parar para pegar no futebol, se a gente pensar com uma relação direta, uma relação causa-efeito, o que teria relação, uma forte relação com essas lesões, com essas entorses de tornozelo? Rigidez em ADM de dorsiflexão, baixa estabilidade do complexo tornozelo-pé e desabamento do arco plantar. Então, assim, seriam relações que a gente já pensaria no primeiro momento, certo? Essa seria essa primeira relação. Só que vamos pensar num caso, por exemplo, do ano na última Copa América que nós tivemos, né? Que o Neymar, num jogo antes da Copa América, ele teve uma entorse de tornozelo. E ele não jogou a Copa América, num jogo preparatório. E se a gente parar para pensar, como que estava a vida do Neymar naquele momento? O PSG tinha acabado de ser eliminado, né, da Champions League, tinha perdido a final da Copa da França, ele tinha dado um soco na cara do torcedor, e ele tinha se envolvido com aquela mulher, a Nájila, que tentou fazer aquelas coisas com ele. Então, enfim. Então, como que estava a cabeça do Neymar? Um turbilhão de emoções, exatamente naquele momento. Então, talvez, não estou falando que é certeza, porque eu não conheço, porque eu não tenho e não tive conhecimento. Mas talvez essa entorse de tornozelo que o Neymar teve não era por esses fatores biomecânicos, mas sim por uma o quê? Prontidão psicológica. Ele estava ali só corpo presente, mas a cabeça do cara estava longe. Então, é um fator a ser investigado? Sim, é um fator a ser investigado. Outro exemplo agora, com profissões diferentes. Você pega uma lesão do LCA, certo? Coloca nesse círculozinho forte aí. No futebol, o que teria uma forte relação com a lesão do LCA? Fraqueza de estabilizadores de quadril e quadríceps, tá? Seria a primeira coisa que a gente pensaria, beleza? Agora, imaginem só, uma bailarina, por exemplo, do balé Bolshoi, alto nível, profissional, ela teve uma lesão do LCA. Será mesmo que a bailarina tem uma fraqueza de estabilizadores de quadril e quadríceps, sendo que ela está a todo momento saltando e aterrissando de forma unipodal, saltando, girando de forma unipodal? Talvez não. Não é uma coisa direta, não é uma relação causa-efeito. Mas, bem provavelmente, essa lesão do LCA dela não seja por causa do fator biomecânico, que é exatamente o do futebol. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos do porquê é necessário a gente entender como que acontece a lesão. Não é receita de bolo, por isso que eu não gosto muito de protocolos, tá? Os protocolos, eles ajudam a nos guiar num primeiro momento, mas depois isso tem que divergir
Porque cada um é cada um e cada esporte tem o seu gesto específico. Cada atleta tem a sua funcionalidade. É o princípio que da individualidade biológica. Cada um é cada um. Beleza? Então a gente precisa ficar sempre atento a essas questões que envolvem a lesão. Tudo, como eu disse no slide anterior, está relacionado diretamente com as lesões. Ok? E aí, quando a gente fala de lesão, a gente tem essa relação de capacidade e demanda. Hoje é muito preconizado que o fator causal de maior relevância de lesão no esporte é a carga de treino, tá? Então, não quer dizer que treinar muito seja sinônimo de fracasso e nem treinar pouco seja sinônimo de sucesso. A questão é você treinar muito, chegar num pico, mas isso de forma controlada e gradativa. Então, imagina que a gente tem essa balancinha aí da lesão. A capacidade seria as alterações biomecânicas e a demanda é o que a gente oferece de treino, de carga para o nosso atleta. Então, se você recebe um atleta numa pré-temporada, você faz a avaliação dele, certo? Todos os padrões biomecânicos estão ok. E aí chegou ao final da temporada, o atleta teve muita lesão. Aí você fala, nossa, mas eu fiz a avaliação dele, os padrões estavam todos dentro do que a gente esperava encontrar. Por que ele lesionou muito? Bem provavelmente, a carga de treino imposta nesse atleta não estava controlada. Do contrário, você faz a avaliação do seu atleta e os padrões na pré-temporada foram horríveis, péssimos. E aí passou a temporada toda, o atleta não teve nenhuma lesão. Nossa, é bruxaria? Foi Deus quem ajudou? Pode ter sido Deus. Mas palmas para o pessoal da preparação física que conseguiu controlar essa carga de treino. Então, assim, hoje o que é preconizado é controlar a carga de treino no nosso atleta, tá? Isso tudo porque a gente tem uma interdependência entre os segmentos corporais, que é uma característica inerente do sistema músculo-esquelético. Então, é aquilo que a gente sempre fala, se a lesão é no ombro, investigue o corpo como um todo, investigue em cervical, investigue em torácica alta, investigue em quadril. Se a lesão é lá no tornozelo, dê uma olhada no joelho, dê uma olhada no quadril, dê uma olhada na lombar. A gente precisa avaliar o movimento, tá? O corpo humano reconhece movimento, ele não reconhece músculo. Então, a gente precisa entender o corpo humano como movimento, tá ok? Como gesto. A gente tem a transferência de energia mecânica entre os segmentos corporais. Então, a gente precisa sempre ter uma base forte. A maioria dos gestos esportivos, principalmente o futebol, um chute, um passe, a gente precisa ter uma base forte. Então, o movimento começa lá no pé. Você precisa ter uma boa mobilidade de um quadril, uma boa estabilidade do outro quadril, para aí a gente conseguir executar o chute, tá bom? A gente tem a atuação de forças internas e externas. Então, isso aí seria o quê? Mecanismos intrínsecos e extrínsecos. Então, intrínsecos seriam as questões fisiológicas mesmo, alterações biomecânicas, por exemplo. E extrínsecas, o gramado, se está chovendo, se está sol, o tipo de chuteira, tá? O tempo de partida, se está no primeiro tempo, se está no segundo tempo. Então, tudo isso interfere. E a gente busca sempre o quê? Melhorar a performance e proteger os tecidos biológicos da lesão. E quando a gente fala, então, dessa questão de movimento, a gente tem essa pirâmide de performance ideal. Ela é composta pela base, que é o movimento funcional, o meio dela é a performance e o topo dela é a habilidade. Então, o que seria isso? O movimento funcional. O indivíduo tem uma base de movimento funcional apropriada, tem capacidade para explorar uma DM máxima, demonstrando controle corporal e percepção do movimento em várias posições. Performance. O indivíduo tem a capacidade de gerar potência através de um movimento coordenado eficiente entre os segmentos corporais, sem desperdício de energia.
E a habilidade, o indivíduo tem condições ideais para treino e para desenvolver habilidade específica. Então, o que seria isso na nossa realidade? Imaginem um atleta que na temporada anterior ele fez 20 gols de longa distância e nessa temporada agora ele só fez 5 gols de longa distância. Aí o que normalmente o pessoal pensa? Ah, se ele não está fazendo gol de longa distância, vamos botar ele para quê? Para chutar. Então vamos botar ele para chutar mais. O que a pessoa treina? A habilidade. Ah, não. Vamos pegar o meu atleta que ele fez 15 gols de cabeça na temporada passada. Nessa agora ele só fez 5. Então, ele está pulando baixo. Vamos botar ele o quê? Para pular mais. Vamos treinar potência. Só que muitas das vezes o problema não é isso. A gente esquece o quê? Da base, do movimento funcional. Que é o quê? O indivíduo ter a capacidade de explorar essa ADM para saltar e para chutar, por exemplo. Então, na verdade, às vezes o atleta não consegue chutar forte, não porque ele desaprendeu, mas é porque ele tem uma restrição de ADM em extensão e uma baixa estabilidade no membro contralateral. Então, se ele não consegue explorar essa ADM máxima, ele não vai conseguir ter um chute potente. Olhem esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Essa primeira foto aí, essas fotos, na verdade, são fotos de chute, né? Então, a gente tem o Cristiano Ronaldo, o Alex Telles, o Messi e o Douglas Luiz. Então, reparem, por exemplo, quando a gente vai iniciar o chute, que é o movimento do Cristiano Ronaldo e do Douglas Luiz, você precisa de uma extensão do quadril que vai chutar, ou seja, você precisa de uma boa mobilidade, mas você precisa de uma estabilidade do membro contralateral, que é o membro de apoio. Então, às vezes, o cara não consegue chutar forte, não é porque ele perdeu força, mas sim porque ele não está conseguindo explorar uma ADM máxima, não está conseguindo ter uma boa estabilidade do membro contralateral e ele não consegue gerar potência. Isso é claro. Então, a gente está colocando força, a gente está botando carga sobre disfunção. É o exemplo que a gente sempre dá, que é o quê? Você colocar um motor de Ferrari em um Fusca. O motor é muito bom, é muito potente, mas a estrutura em si, que é o Fusca, não aguenta toda essa potência. Da mesma forma, quando você finaliza o chute, por exemplo, o Alex Telles e o Messi, você precisa ter essa flexão, você precisa explorar também essa flexão com a adução do quadril, né? Então, você precisa também ter uma ADM para realizar esse movimento, e continua necessitando de uma boa estabilidade do membro contralateral. Então, eu sempre falo isso, não avaliem somente a força, a habilidade. O seu atleta, ele não esqueceu como chuta. Se ele não está chutando bem, se ele não está saltando bem, investiguem a base, investiguem o quê? O movimento funcional, investiguem a capacidade dele de se movimentar, necessitando estar o quê? Estável. Ok? E aí, falando um pouco mais aqui do nosso futebol, nós temos alguns dados aí das lesões no Campeonato Brasileiro, nos anos de 2017 e 2018. 2019 também se mantiveram esses números. E o que a gente mais tem? Lesão mais comum muscular em isquios tibiais, certo? Então, aqui, dentre as lesões musculares, as dos isquios são as mais comuns, sendo responsável por 37%, e a reincidência é de 16%. Reincidência alta, parece que não, mas 16% é muito. Por que a reincidência é alta? Porque muito cedo o atleta já não sente dor. Com 3, 4 dias ele já não está sentindo dor. E ele acha que não está sentindo dor, é sinônimo de que a estrutura está boa. Não está, a gente sabe muito bem que por mais branda que seja a lesão, um grau 1 aí, o atleta precisa de fizer um tratamento muito bom, muito intensivo da forma correta. Ele precisa de pelo menos uns 12, 13 dias, tá? E aí, mais com 3, 4 dias, ele já não sente dor. Então, por isso que essa reincidência é alta. E olha que engraçado, vocês vão entender o porquê que isso está aqui. A taxa de lesão muscular no futebol é maior durante intervalos menores que 5 dias.
tá? Então, prestem bem atenção nisso, que isso vai ser importante lá na frente. E aqui, relacionando a carga de treino semanal com o risco de lesão muscular. Então, se você tem um aumento maior que 10%, por exemplo, na carga de treino, você aumenta o risco em 40% de lesão. Se essa mudança é mais do que 15%, você aumenta o risco em 49%. Então, daqui só reiterando, reforçando a ideia de que controlar a carga de treino é sempre muito importante, tá? Aí, por que eu falei aquela questão da taxa de lesão é maior do que uma diferença menor do que 5 dias? Isso daqui, estou expondo esses dados porque o atleta me permitiu, é o Gregor, volante do Bahia, é um atleta no qual eu presto consultoria para ele. E aí, só para vocês terem uma noção, no ano de 2018, ele fez 65 jogos. Então, o Campeonato Baiano começou dia 20 de janeiro. E o último jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro foi 2 de dezembro, certo? O Bahia realizou 71 jogos na temporada 2018, dos quais ele participou 65. Então, o ano, né, são 365 dias. Nós tiramos aí 49 dias, que é o final de uma temporada, férias e o início da outra. Nós temos 316 dias. O Gregor realizou 65 jogos. Então, ele tem uma média de um jogo a cada 4,8 dias. Se você pegar algum atleta do Bahia que realizou mais jogos, que nesse ano teve, essa média cai ainda mais. E por que eu estou falando isso? Então quer dizer que o Gregory teve lesão? Não. O Gregory não teve lesão. Ele jogou o que ele não jogou no ano de 2018 foi por suspensão de cartão amarelo ou o próprio treinador poupando, mas ele não teve lesão. Então, por que eu tô... Cristiano, mas você falou que pode lesionar? Pode lesionar. Em intervalos menores que 5 dias, podem, mas não é causa e efeito. Então, com certeza, ele é um atleta, isso eu estou afirmando, ele é extremamente profissional, é um cara que se cuida, né, nesses fatores extra-campo, e principalmente o DM e a preparação física do Bahia fizeram um trabalho exemplar para que ele não tivesse lesão. Então, por mais que a taxa dele foi menor do que os 5 dias, ele é um atleta que não teve lesão, só mostrando mais uma vez a importância dessa relação da rede de determinantes que podem ou não envolver uma lesão, certo? Aí aqui, só para vocês entenderem, que é a rotina no ano de 2019 de um time, tá? Que eu também, de um atleta que eu também presto serviço, só que ele pediu para não expor qual era o time, né? E aqui eu estou mostrando para vocês como que era a rotina deles. Era um jogo no sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro, tá? Isso daí foi a rotina na sexta-feira, certo? E por que eu estou trazendo isso? Imagina essa semana, tá? Sexta-feira teve o treino na parte da tarde, beleza? Aí viajaram, fizeram ali a recuperação, tudo. Sábado não faz nada, joga, beleza? Domingo, normalmente vem embora na hora do almoço, né, o voo, e chega na cidade. Então, domingo não faz nada. Aí, segunda e terça, treino normal, beleza? Na quarta, já não treina porque tem jogo. E aí, a quarta é igual ao sábado. Vem embora na quinta, cedo, né? Para chegar, não tem nada, para na sexta voltar a treinar, para na sexta treinar. Então, reparem bem como que é a semana de um time. Você não tem muito tempo para treinar. Você não tem muito tempo para treinar. Então, cabe mais atenção nossa a tentar ao máximo monitorar esses outros fatores, porque a gente não consegue treinar. E o Brasil tem uma peculiaridade, por exemplo, diferente da Europa, que é o quê? O tamanho do país. O Brasil é muito grande. Então, o cara sai do sul para jogar no Nordeste, ele perde praticamente o dia todo. Diferente de lugares na Europa, por exemplo, que muitas vezes os caras vão de trem, vão de ônibus e, se for avião, é 1 hora e meia. Então, o dia de viagem, você perde ele porque o país é muito grande. Até mesmo times da mesma região,
Você não tem voo direto, é um time um jogo do Nordeste. O voo sai, ele vem aqui para o centro, sei lá, Brasília, Viracopos, Rio, São Paulo, para depois subir. Então, é uma coisa que um voo ali direto que daria 1 hora, acaba virando 6, 7 horas, porque tem escala. Então, ainda assim, nós temos um outro problema no Brasil, que é o quê? O tamanho do país. É muito grande, é muita viagem, então a gente não consegue treinar muito. Daí, mais uma vez, a importância da gente conseguir monitorar todos os outros fatores que envolvem ou não, né, a lesão. Aí aqui também um estudo do ano de 2016, do Rothbard, foi um dos estudos mais polêmicos também, né, que ele justamente fala que por que os testes, né, funcionais, testes de triagem não são capazes de prevenir lesão e muito provavelmente nunca serão. Aí você pensa, para que eu estou avaliando então? Porque no escopo do estudo, você vai lendo ali, é uma leitura um pouco difícil, né? Eu precisei ler ele para entender mesmo umas 3 vezes, mas ele diz exatamente isso. Nós não podemos tratar a lesão como uma relação causa-efeito. A gente precisa entender o porquê que está acontecendo essa lesão. Então, imagina, você está com dor de cabeça. Aí você vai e toma um remédio para dor de cabeça. Só que você está o dia inteiro sem comer, sem se alimentar. Sua dor de cabeça não vai melhorar, porque ela está vindo porque você não se alimentou. Então não adiantou nada o remédio. A lesão é a mesma coisa, não é uma causa e efeito. Você não tem que tratar em si a lesão, você tem que buscar saber tudo que pode estar relacionado com essa lesão, a interação desses fatores, para aí sim a gente conseguir chegar em um diagnóstico e ter sucesso nesse tratamento. Beleza? No mais é isso, agradeço muito o contato, o interesse para que eu venha aqui falar um pouco sobre vocês, dessa minha experiência no futebol, tá? Deixa aqui os meus contatos, o meu Instagram e o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, pode mandar um direct, pode mandar um e-mail. Vocês podem ter certeza que eu estou sempre aberto a novas conversas, a sugestões, a dúvidas, ok? E é isso. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa tarde. Um abraço.